Em 2019, um caso muito chocante ocorreu na Irlanda. Essa jovem foi encontrada de uma forma horrível. Até mesmo os paramédicos policiais disseram que a cena que eles encontraram foi perturbadora. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Na madrugada de 14 de dezembro de 2019, a polícia de Wicklow, Irlanda, recebeu um chamado de Amela Kulenovic, perto das 4h30 da manhã. Na ligação, ela disse que sua vizinha, Nadine Lott, precisava de ajuda urgente. Ao chegarem no local, eles encontraram a esteticista Nadine, que estava com 30 anos, deitada no chão da cozinha com sua mãe Claire, do lado, tentando ajudá-la. Ela estava inconsciente e havia sofrido ferimentos graves. A polícia chamou a ambulância e informou que Nadine havia sido brutalmente agredida. Ao conversarem com a vizinha, ela disse que de madrugada ouviu alguns barulhos estranhos vindo do apartamento dela. Ao prestar mais atenção aos barulhos, ela ouviu um choro e decidiu ir até o local para ver o que estava acontecendo. A Mela conseguiu entrar no apartamento, pois a porta estava aberta, e por lá encontrou uma cena muito chocante. O ex-namorado de Nadine, Daniel Murtagh, estava agachado sobre ela. Ele estava desferindo golpes em Nadine e fazendo sons que pareciam um rosnado. A Mela disse à polícia que ele estava tão furioso e parecia um animal selvagem. Ela disse bem alto: "O que você está fazendo?" Mas ele nem se importou e continuou com o ataque, como se não tivesse percebido que ela estava ali. A Mela disse que naquele momento Nadine estava viva e ouviu ela chorando. Rapidamente ela chamou a polícia e também a irmã de Nadine, Phoebe Lott. Phoebe morava com a mãe Claire, perto do apartamento de Nadine, então elas chegaram ao local alguns minutos depois. Quando a mãe e a irmã chegaram, elas perceberam que um dos vidros do apartamento estava quebrado. E quando a polícia chegou, eles sentiram um cheiro de sangue muito forte no ar. A policial Linda Butler notou uma grande poça de sangue havia se formado ao redor da cabeça de Nadine e disse que naquele momento a cabeça dela estava muito inchada e deformada por causa dos golpes. Nesse momento, Nadine estava sem batimentos cardíacos e Linda começou o RCP. Enquanto tentava limpar as vias aéreas de Nadine, a policial descobriu que ela estava sem vários dentes. Logo depois, a ambulância chegou e um dos paramédicos disse que todos os móveis de dentro da casa estavam quebrados e espalhados por toda parte. Devido à grande quantidade de sangue e detritos, o paramédico disse que era difícil ver onde estavam todos os ferimentos. Um paramédico que compareceu ao local descreveu-a como uma das cenas mais horrendas que já tinha testemunhado. Quando Nadine chegou ao hospital, os médicos conseguiram determinar a extensão de seus ferimentos. Ela recebeu golpes tão fortes no rosto que a carne se separou dos seus ossos. A própria mãe da Nadine disse que quando entrou no apartamento, mal conseguiu reconhecer a própria filha, devido aos ferimentos. Ela estava irreconhecível. Uma enfermeira de cuidados intensivos disse a mesma coisa que o paramédico, ao descrever os ferimentos de Nadine como os piores que ela já tinha visto, dizendo que a mulher estava completamente irreconhecível. Um outro policial, que foi até a cena, disse que nunca tinha visto tal nível de violência infligido a um indivíduo. No hospital foi notado que Nadine tinha fragmentos de madeira e um prato de jantar presos em seu cabelo ensanguentado. As enfermeiras não conseguiam lavar o seu cabelo com medo de piorar o sangramento. Em suas primeiras 24 horas no hospital, ela recebeu 42 litros de sangue. Em 17 de dezembro, Nadine Lott não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Logo depois de agredir brutalmente a ex-namorada, Daniel fugiu do local, mas bateu o carro que dirigia em uma vala. Ele foi encontrado cambaleando a uma curta distância por uma pessoa que passava
que chamou uma ambulância. Daniel disse à pessoa que havia matado sua esposa e mais tarde disse ao paramédico que havia matado sua namorada. Ele foi então levado ao hospital, onde depois foi preso. A polícia então começou uma investigação e descobriu que Daniel e Nadine se conheceram em 2012, quando ela viajou para a Austrália, onde trabalhou em um salão de beleza, e foi lá que ela conheceu Daniel. Eles começaram um relacionamento, mas não deu certo. Em 2013, Nadine decidiu voltar para a Irlanda e Daniel a seguiu. Nessa época, ela deu à luz a sua única filha, uma menina que chamou de Kia. Em 2016, os dois se reaproximaram e planejavam ali fazer o relacionamento dar certo e queriam até mesmo morar juntos. Mas, mais uma vez, eles terminaram. Nadine se mudou para um apartamento em Arklow com a filha Kia e Daniel ficou morando com os pais em Dublin. Durante o interrogatório, Daniel alegou que ele e Nadine estavam se vendo novamente, em segredo, por algumas semanas antes do crime. Para o detetive do caso, essa informação dava a entender que Daniel estava claramente iludido sobre o status de seu relacionamento com Nadine e que os dois estavam separados há muito tempo antes do ataque. Quando a polícia lhe perguntou o que havia acontecido com Nadine, ele respondeu que não se lembrava, pois estava embriagado. Em seguida, alegou ter lhe dado um tapa depois que ela o atacou, pois ele estava bebendo e fumando em seu apartamento. Após novos interrogatórios, ele admitiu ter dado 5 ou 6 tapas em Nadine. Ele disse à polícia que alguns deles foram com muita força. Mas a polícia sabia que a extensão dos ferimentos dela não havia sido causado por 5 ou 6 tapas. Então continuaram pressionando para ver se ele falava mais. Daniel, que era boxeador, admitiu que estava batendo em Nadine e socando-a como um louco em algum momento. Ele disse: "Eu sabia que ela estava com um rapaz em Arklow e eu só estava tentando arrancar isso dela." A polícia perguntou a Daniel por que suas mãos estavam gravemente danificadas. E ele respondeu que os nós dos dedos estavam danificados devido a anos de boxe. Ele insistiu que Nadine ainda estava viva quando saiu do apartamento. Nadine tinha um ferimento de faca no lado direito do pescoço. Quando a polícia o questionou sobre uma faca encontrada ao lado de Nadine, Daniel disse que era uma faca de manteiga que ele havia usado na noite anterior para cortar um hambúrguer e uma linguiça, e que isso não tinha ligação com o crime. A polícia perguntou onde a agressão ocorreu, e ele disse que tudo aconteceu na sala de estar, no apartamento de Nadine. Quando a polícia disse que Nadine foi encontrada na cozinha, ele alegou que ela deve ter ido até a cozinha sozinha pedir ajuda depois que ele saiu e talvez tenha desmaiado no local. A polícia o informou que havia o que pareciam ser marcas de arrasto que levavam à cozinha, mas ele novamente disse que atingiu Nadine apenas na sala de estar e que não sabia como ela tinha chegado até a cozinha. A polícia perguntou o que ele usou para atacar Nadine, e ele inicialmente respondeu que foram apenas os punhos. "Vou te dizer logo, eu bati nela com as mãos. Só bati nela com as mãos." Daniel então disse à polícia que no momento do ataque ele estava com uma bomba de encher pneus e também com um fio enrolado nos nós dos dedos enquanto ele agredia. "Era longo e atrapalhava quando eu batia nela. Pisei nele, quebrei e enrolei o resto na minha mão", se referindo ao fio. Daniel também admitiu que pode ter usado um carregador veicular para agredi-la. Ele negou ter usado um espelho encontrado no apartamento de Nadine. Quando a polícia entrou no apartamento, havia cacos de vidro na sala de estar, no corredor e na cozinha. Parte da moldura do espelho foi encontrada na cozinha. Em sua entrevista final com a polícia, ele contou que estava deitado no sofá e acordou quando ouviu Nadine o chamando. Dei-lhe um tapa e ela caiu no chão ao lado do armário. Ele ficou em pé sobre ela, batendo nela, e só percebeu a gravidade da situação quando viu o sangue. Daniel alegou que não queria machucar Nadine e que a amava, e que ela o amava também. Ele disse à polícia que se quisesse matar Nadine, ela já teria morrido há muito tempo. Logo depois ele foi acusado de homicídio. Daniel se declarou inocente da acusação de homicídio, mas culpado de homicídio culposo. Admitiu que ele, e somente ele, havia causado a morte de Nadine, mas alegou que não tinha a intenção de matá-la. Daniel argumentou que se não fosse pelas drogas e bebidas que consumiu naquela noite, jamais teria agredido Nadine. O júri teria que decidir se ele pretendia matar ou causar danos graves a Nadine. O advogado dele fez uma série de admissões de fatos no início do julgamento. O tribunal ouviu que Daniel admitiu ter matado Nadine ilegalmente
e que ele, sozinho, infligiu os ferimentos que ela sofreu. O juiz declarou ao júri que homicídio era um crime de intenção específica, que ocorre quando uma pessoa mata ilegalmente outra com a intenção de matá-la ou causar-lhe ferimentos graves. Ele declarou ao júri que Daniel havia se declarado inocente de homicídio, mas culpado de homicídio culposo. Isso significava que ele aceitava ter matado Nadine com seus atos e que o assassinato era ilegal. Mas Daniel não aceitou que possuía o elemento mental necessário quando cometeu os atos contra Nadine, devido a uma defesa na qual se baseava, a alegação de embriaguez. O juiz disse ao júri que se tratava de uma defesa para um crime de intenção específica, como homicídio, e poderia reduzir o crime de homicídio para homicídio culposo. A acusação alegou que se tratava de um caso claro de homicídio e que Nadine havia sofrido um ataque violento e prolongado em sua própria casa por um homem conhecido. Ela havia sido brutalmente espancada e esfaqueada devido à fúria ciumenta de seu ex-parceiro. O tribunal ouviu que nas semanas que se antecederam à morte dela, ficou claro, pelas mensagens que trocaram, que Daniel queria ter um relacionamento com ela, mas ela não. Mesmo sem estar em um relacionamento, Daniel se referiu a Nadine como sua namorada ou esposa. O promotor disse ao júri: "Isso vinha da cabeça dele. Veja as trocas de mensagens. São claras e inequívocas. Ela deixa claro que não quer ter mais nada com ele nesse nível. Só porque se apaixonaram na Austrália, ele de alguma forma achou que tinha o direito de controlar a vida dela e dizer com quem ela deveria sair." O tribunal ouviu que, pouco menos de 2 semanas antes do crime, ela lhe disse em uma mensagem para não ameaçá-la e que nada mais vai acontecer entre nós. Quero deixar isso bem claro. O tribunal ouviu o depoimento de Amela, que descreveu o estado em que Daniel se encontrou quando viu agredindo Nadine. Ela contou ao júri que ele estava com as mãos em volta do pescoço e do ombro de Nadine. O tribunal também ouviu Claire, mãe de Nadine. Ela descreveu como nem reconheceu a própria filha quando a viu. Nadine estava inconsciente quando chegou, mas ainda viva. Claire sentou-se no chão ao lado dela e disse que tudo ficaria bem e que elas iriam conseguir superar aquilo. Ela fez o RCP, mas os ferimentos de Nadine eram tão graves que parecia que nada estava ajudando. Um dos paramédicos, Ian Clark, disse ao tribunal que a cena o assombrará pelo resto de sua carreira. Ian testemunhou que ao entrar no apartamento de Nadine, parecia que uma escavadeira havia passado por ali e havia móveis quebrados por toda parte. Ele disse que foi uma das cenas mais horrendas em que já havia entrado e que seu uniforme estava coberto de sangue. Nadine foi levada ao pronto-socorro do hospital e o tribunal ouviu o depoimento de uma enfermeira de lá. A enfermeira Pamela O'Brien confirmou que Nadine estava inconsciente ao chegar e disse ao tribunal que a cabeça dela era enorme em comparação ao seu pequeno corpo e que ela presumiu que isso se devia ao inchaço ao redor do osso. Nadine foi transferida para a unidade de terapia intensiva e a enfermeira Leah Grant, que trabalhava na unidade, testemunhou ao tribunal e disse que Nadine estava completamente irreconhecível. Leah nunca tinha visto ninguém tão gravemente ferido. Ela contou ao júri que a mãe de Nadine levou uma foto dela e todos os colegas de Leah perguntaram quem era na fotografia e ela teve que apontar para Nadine e dizer: "É ela." Não havia como saber se a mulher na cama do hospital era Nadine devido à gravidade dos ferimentos. Leah testemunhou que não conseguiu examinar as pupilas de Nadine, pois seu olho direito estava tão inchado que não conseguiam abri-lo. Leah disse ao júri que havia muitos cacos de vidros grudados em seu cabelo e que seu nariz sangrava continuamente. A promotoria informou ao tribunal que foram encontrados 64 ferimentos no corpo de Nadine, que não puderam ser explicados por meio da intervenção médica. A doutora Linda Mulligan, patologista-chefe do estado, testemunhou em relação aos ferimentos de Nadine. A doutora informou ao tribunal que a causa da morte de Nadine foi encefalopatia hipóxico-isquêmica, resultante de paradas cardíacas, e que ela sofreu graves ferimentos traumáticos na cabeça e no pescoço, incluindo uma facada do lado direito do pescoço, uma incisão no lado esquerdo do pescoço e um traumatismo craniano grave por força contundente. Ela disse que os ferimentos por força contundente foram causados por mãos, punhos ou pés e que o uso de uma arma contundente não podia ser descartado. Havia hematomas na parte interna do lábio superior de Nadine e na frente da gengiva. Os hematomas continuaram até a linha da gengiva e havia hematomas extensos em sua língua.
A doutora testemunhou que havia uma fratura no osso hioide e hematomas ao redor da área do pescoço. Isso indicava que uma força foi aplicada ao pescoço de Nadine. Em resposta a uma pergunta feita a ela pela equipe de defesa de Daniel, ela concordou que o osso hioide é frágil e pode ser quebrado facilmente e que este caso não era um caso de estrangulamento. O tribunal ouviu que havia fraturas nos ossos nasais, bem como fraturas no maxilar inferior. O traumatismo contundente causou hematomas no olho direito e na lateral da cabeça, e inchaço grave com lacerações no olho. A doutora acreditava que os ferimentos eram resultados de uma agressão prolongada envolvendo um traumatismo contundentes e cortantes. O cientista forense, o Dr. Stephen Clifford, testemunhou e disse ao tribunal que a quantidade de respingos de sangue encontrados na cozinha sugeria que houve uma agressão contínua contra Nadine enquanto ela estava deitada no chão. A acusação alegou que Nadine foi atacada tanto na cozinha quanto na sala de estar. A defesa argumentou que o banho de sangue nunca teria acontecido se não fosse pela bebida e pelas drogas consumidas por Daniel. O tribunal ouviu que Daniel alegou que ele e Nadine haviam reatado várias vezes desde que retornaram da Austrália e estavam juntos novamente naquele momento. Eles estavam em um relacionamento há algumas semanas, segundo Daniel, e deveriam contar às suas famílias no Natal. Daniel disse que nas horas anteriores ao assassinato, ele fumou maconha, tomou 2 comprimidos e bebeu uma garrafa de 350 ml de rum, e foi isso que o levou a espancar Nadine de forma tão cruel e violenta. Nos argumentos finais, o promotor disse ao júri a considerar Daniel culpado de assassinato. Há uma intenção muito clara, basta olhar para o que o acusado fez e não fez. Ele nunca levantou a mão para conseguir qualquer tipo de ajuda para ela. Ele disse ao júri que este era um caso de assassinato, nada menos que um assassinato. A defesa pediu ao júri que concentrasse no aspecto da intenção, que a intenção de Daniel fosse o principal ponto de discussão no caso. A defesa pediu ao júri que considerasse o nível de embriaguez daquela noite. O júri considerou Daniel culpado de homicídio e ele recebeu a pena de prisão perpétua. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, o jeito ali que ela ficou depois dessa agressão terrível. Todas as pessoas que viram a mãe, enfermeiros, paramédicos, todos disseram que aquela cena nunca sairá da cabeça deles. Então a gente consegue imaginar o quão grave foi aquilo, o quanto ela sofreu e que bom que ele recebeu a sua pena. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.